pessoal, eu me chamo Brenda e eu sou aluna do Colégio Estadual Professora Noêmia Rego. Eu e meus colegas iremos falar sobre a Era Vargas e o interregno democrático. A Era Vargas é o nome que se dá ao período em que Getúlio Vargas governou o Brasil durante 15 anos. A Era Vargas teve início na Revolução de 1930 e dividiu-se em 3 momentos: governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. Revolução de 1930. Até 1930, no Brasil vigorava a República Velha. E esse primeiro período republicano brasileiro tinha como a base da economia a economia cafeeira. Portanto, haviam grandes vínculos com os proprietários de terra. Suas principais características eram a centralização do poder entre os partidos políticos e também a aliança política conhecida como café com leite, onde havia um revezamento entre o PRP, Partido Republicano Paulista, e o PRM, Partido Republicano. O golpe do Exército. Em março de 1930, foram realizadas as eleições para presidente da República. Eleição esta que deu a vitória ao candidato governista Júlio Prestes. Entretanto, Júlio não tomou posse. A Aliança Liberal recusou-se a aceitar a validade das eleições, alegando que a vitória de Júlio era decorrente de fraude. Além disso, deputados eleitos em estados onde a Aliança Liberal conseguiu a vitória não tiveram reconhecimento dos seus mandatos. Os estados aliados, principalmente o Rio Grande do Sul, planejaram então uma revolta armada. A situação acaba agravando-se ainda mais quando o candidato a vice-presidente de Getúlio Vargas, João Pessoa, é assassinado em Recife, capital de Pernambuco. Getúlio Vargas, no entanto, cultivava uma política de centralização do poder. E após a experiência frustrada de golpes, o Partido da Esquerda utilizou-se do episódio para declarar estado de sítio. A partir daquele ano, Getúlio Vargas passou a governar com amplos poderes, inaugurando o chamado Estado Novo, que aconteceu em 1937, anunciando outra calamitosa tentativa de golpe comunista, conhecida como Plano de Cohen. Com essa medida, Vargas perseguiu seus oponentes e declarou o movimento comunista brasileiro. Mediante da ameaça comunista, Getúlio Vargas conseguiu anular a nova eleição presidencial. Governo provisório. O governo provisório teve como objetivo reorganizar a vida política do país. Neste período, o presidente Getúlio Vargas deu início ao processo de centralização do poder, eliminando os órgãos legislativos, estadual, federal e municipal. Como já vimos na Resolução de 30, os militares foram importantes para que Vargas chegasse ao poder. Por esta razão, ele levou contigo vários tenentes para os principais cargos do governo. Isso causou um clima de tensão entre as velhas oligarquias e os militares interventores. Em 1932, houve a Revolução Constitucional, que teve origem a partir de movimentos provocados por paulistanos, que exigiam a realização de eleições para a elaboração de uma Assembleia Constituinte. O Estado Novo deu início em 1937 e durou até 1945. No dia 10 de novembro de 1937, começou a anunciar sobre o novo Estado através de uma rede de rádio e deu início então a um período de ditadura na história do Brasil. O pretexto da existência de um plano comunista para a tomada do poder, Vargas fechou o Congresso Nacional e impôs uma nova Constituição que ficará conhecida como Polaca. O golpe de Getúlio Vargas
Vargas foi organizado junto aos militares e teve apoio de grande parcela da sociedade, uma vez que desde o final de 1935 o governo reforçava sua propaganda anticomunista, alarmando a classe média, na verdade, preparando para apoiar a centralização política que desde então se desencadeava. A derrota das nações nazi-fascista foi a brecha que surgiu para o crescimento da oposição ao governo de Vargas. Assim, a batalha pela democratização dos países ganhou força. O governo foi obrigado a indultar os presos políticos, além de constituir eleições gerais que foram vencidas pelo candidato oficial, isto é, apoiado pelo governo, o general Eurico Gaspar Dutra. Boa noite. Daqui a alguns instantes anunciaremos o resultado das eleições para a presidência de 1951. Mas antes, iremos fazer uma retrospectiva do governo Dutra. Nosso até então atual presidente, Eurico Gaspar Dutra, que assumiu a presidência do Brasil em 31 de janeiro de 1946, estará em breve repassando o seu cargo. E queremos enfatizar, então, o legado de seu governo. O novo governo e as tensões políticas. Em 1951, Getúlio Vargas retornou ao posto de presidente da República. Entre 1945 e 1947, ele assumiu o cargo de senador federal, de forma pouco atuante. Em 1950, ele voltou ao cenário político. Querendo imensas alianças políticas, Getúlio abraçou setores com diferentes ambições políticas. Em um período de Guerra Fria, onde a polarização ideológica era a pauta do dia, Vargas se aliou tanto aos defensores de nacionalismo quanto a do liberalismo. Os liberalistas defendiam a abertura da economia nacional ao capital estrangeiro e a adoção de medidas monetaristas que controlariam as atividades econômicas e os índices inflacionários. Já os nacionalistas eram favoráveis a um projeto de desenvolvimento que contava com a participação maciça do Estado na economia e a rejeição ao capital estrangeiro. Os liberalistas e os nacionalistas tinham opiniões diferentes sobre o destino do país. Dessa forma, Vargas teria a difícil missão de conseguir se equilibrar entre esses grupos de orientação política dentro do país. As ações polêmicas do governo. Uma das principais medidas foi a Petrobras e a Eletrobras. A Petrobras vareia e controla o petróleo no país. Já a Eletrobras é responsável pela energia elétrica. Além disso, Vargas convocou João para assumir o Ministério do Trabalho. E isso aconteceu em um momento de rebelião. E João defendeu um reajuste salarial de 100%. E tudo isso foi recebido com um grande desagrado. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Nada mais vos posso dar, a não ser meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para a luta por vós e por vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio, respondo com o perdão. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo, e hoje me liberto para a vida eterna, mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma, e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo.
Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can